ouvinte, estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, Garça, São Paulo. E este programa está sendo transmitido pelas webs Rádio Unirádio e Alternativa e também pela Nova Alternativa FM. Momento Espírita no seu 52º ano de apresentação pelo rádio. E hoje é o dia 2 de março de 2025, é um domingo na estação verão. Os nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem, saúde e paz. Temas que vamos abordar nesta edição. Aos 52 anos, Momento Espírita inaugura uma nova fase de apresentação. A lei humana, ainda que imperfeita, é a melhor forma de fazer justiça. Não é recomendável fazer reuniões mediúnicas em casa. Os olhos humanos veem a morte, mas não veem a desencarnação. Deus pode ter 1000 nomes, mas é o mesmo Deus para todos nós. Momento Espírita agora, transmitido também pela Nova Alternativa FM. E você pode participar de Momento Espírita enviando suas perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o número 14 981 05 15 35 05 15 35. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais ao final do programa, entre os ouvintes que se comunicarem conosco. O Tesouro e o Coração é um romance de Ricardo Orestes Forni, que foi publicado pela editora M. Mande uma mensagem para o número 14 981 05 15 35 dizendo que quer ganhar o livro. Equipe que está atuando nesta edição: controle técnico e sonoplastia, Gustavo Souza. Apresentação, Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Momento Espírita vai completar 53 anos no próximo mês de julho. Como já dissemos aqui, é o segundo programa espírita mais antigo do Brasil. E nesses 53 anos, desde o primeiro dia de apresentação, na antiga Rádio Clube de Garça, AM, em 1972, conheceu várias fases de desenvolvimento que vem facilitando a sua divulgação. Anos atrás, por força das circunstâncias, mudamos para a emissora web, que, embora tenha um alcance mundial, restringiu muito a audiência aqui na região, uma vez que, de uma maneira geral, as pessoas ainda não se habituaram a ouvir rádio pelo celular. É por isso que estamos hoje retomando o Momento Espírita pelos vários meios disponíveis. Além das webs Unirádio e Alternativa, estamos também entrando no ar pela Nova Alternativa FM 98.7 de Garça. É uma emissora recente que aos poucos vai ganhando audiência. E temos certeza que um desses ganhos será o dos nossos ouvintes de Momento Espírita. Assim pedimos a você que está nos ouvindo agora, espalhe por aí, que acompanhe as edições de Momento Espírita também pela Nova Alternativa FM. Como você sabe, o Espiritismo na rádio existe para informar e esclarecer os ouvintes sobre sua filosofia e sua visão de mundo, jamais se opondo ou criticando qualquer religião. Aliás, a doutrina, desde sua constituição, conforme lemos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, sempre proclamou a liberdade de pensamento e de expressão, e, portanto, a liberdade religiosa. É nesse sentido que levamos os princípios da doutrina para todos, de todas as religiões, de todas as condições sociais, pois a doutrina moral do Espiritismo é a mesma doutrina de Jesus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte.
E a primeira questão de hoje veio a propósito de um comentário que surgiu no Centro Caminho de Damasco sobre um grave incidente ocorrido em nosso país. Dias atrás, comentou-se o seguinte: Dias atrás, um homem foi linchado pela multidão em plena via pública, depois de ser acusado de matar uma criança de 2 anos. A pergunta que faço é a seguinte: se esse homem cometeu esse crime bárbaro, sua morte por linchamento não contempla a lei de Deus? Nesse caso, o que a multidão fez não foi apenas cumprir a justiça? De forma nenhuma. Está errado. O linchamento é violência, é vingança, cometida no calor das emoções descontroladas da multidão que não pensa. Todo ser humano, por pior o crime que pratique, não pode ser condenado e muito menos executado de forma cruel, sem ter o direito de defesa. O linchamento é um retorno à terra sem lei do passado distante, antes mesmo da civilização, quando os conflitos eram resolvidos de maneira violenta entre as partes, quase sempre alimentado pelo ódio e pelo rancor em forma de vingança. Mas isso, como nós dissemos, antes da civilização, antes de a sociedade se organizar e criar as leis para regular as relações entre as pessoas e impedir que a justiça fosse feita pelas mãos das vítimas. A partir do momento em que o ser humano compreendeu que não deveria mais ser o indivíduo, mas a sociedade que cuidaria do julgamento e da condenação do criminoso, ela, sociedade, assumiu esse papel. É desse modo que a lei, estabelecida pelo Estado, foi um avanço moral da sociedade, fazendo com que os criminosos fossem julgados por um tribunal organizado dentro de princípios de justiça. Isso não quer dizer que a verdadeira justiça sempre seja feita pela sociedade, mas que, nesse caso, é menos danoso que a sociedade erre do que deixar que as pessoas e as comunidades se digladiem, promovendo matanças e massacres. Quem pode dizer se a pessoa é culpada ou inocente? Portanto, é a sociedade, e não mais os indivíduos envolvidos em disputas pessoais. Para tanto, o acusado faz jus à sua defesa por meio de advogados, no caso de homicídio, diante de um corpo de jurados formado de cidadãos respeitáveis. É o que chamamos de devido processo legal, sem o qual não pode haver absolvição ou condenação de ninguém. Além do mais, a morte provocada pela multidão, mesmo em se tratando de um crime bárbaro, pode decorrer de um entendimento equivocado e, nesse caso, causar a morte de um inocente. Por outro lado, o crime diante da lei de Deus sempre terá a devida resposta ao seu autor, mesmo que ele se livre da condenação da sociedade, mesmo que a sociedade erre em seu julgamento, mais cedo ou mais tarde, ele terá que se haver perante a justiça divina, que não erra. Para isso existe a reencarnação. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco durante o programa. O Tesouro e o Coração, romance de Ricardo Orestes Forne, publicado pela editora M. Utilize o número 14981051535. Um dos nossos ouvintes trouxe-nos a seguinte questão. No livro O que é o Espiritismo, capítulo 3º Diálogo, um padre pergunta e Allan Kardec responde, dizendo, entre outras coisas, seu verdadeiro caráter, referindo-se, é claro, ao Espiritismo, é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre seus aderentes homens de todas as crenças que, por esse fato, não renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, quando a Igreja não os repele.
protestantes de todas as seitas israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. A pergunta do ouvinte, decorrente desta citação, é a seguinte: por que esse comportamento não é mais recomendável? Muito oportuna a sua observação, prezado ouvinte. É de fato nos primeiros anos de Espiritismo, por conta desse caráter filosófico e científico da doutrina, parecia que o Espiritismo vinha para adicionar e não para separar. Isso pelo fato de a doutrina não querer se impor, de não disputar adeptos com as religiões e de não condenar nenhum culto, mas respeitar todos eles. Tal situação aconteceu muito no Brasil do século XIX, conforme podemos ler na história dos primeiros anos do Espiritismo no Brasil. Uma pessoa assim, que tomasse conhecimento da doutrina, que era a grande novidade da época, achava que podia ser católica e espírita ao mesmo tempo. Do mesmo modo, protestante e espírita, budista e espírita, etc. Todavia, com o tempo, o que se verificou, embora a doutrina jamais impedisse que seus adeptos comparecessem em outro culto, é que a condição de espírita, que acredita na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na evolução espiritual, principalmente, acabava por afastá-los naturalmente de doutrinas que não seguem esses princípios. Mas isso se deu, como nós dissemos, de forma natural, pois o Espiritismo não proíbe e nem determina nada, deixando para seu adepto a decisão de escolher o caminho que lhe parece mais conveniente. Em muitos anos de Espiritismo, conhecemos pessoas que começaram frequentando o centro e cultos de outra religião, mas à medida que foram se integrando no espírito da doutrina, acabaram se afastando naturalmente desses cultos, permanecendo apenas frequentando a casa espírita. Nesse sentido, tivemos vários depoimentos de pessoas que afirmaram ter que se desligar dos antigos cultos porque não se sentiam devidamente acolhidos com suas novas ideias. Portanto, prezado ouvinte, não é questão de se recomendar ou não que as pessoas trilhem mais um caminho. Como dissemos, não há recomendações e proibições, mas simplesmente escolhas segundo o arbítrio de cada um. As atividades da evangelização infanto-juvenil aqui acontecem todo domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei, às 10 horas, e reunião da mocidade. A Livraria Batuíra empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Ela permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no Centro Espírita Caminho de Damasco, menos na quinta-feira, às 18 horas. As crianças acompanhadas dos pais recebem passe a partir das 17 horas e 30 minutos. Reuniões de estudo do centro. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta, estudo do Evangelho. E sexta-feira, estudo de uma obra de André Luiz. Nas sextas-feiras, atualmente, estamos lendo e discutindo o livro No Mundo Maior, onde ali encontramos uma das grandes revelações de André Luiz no que diz respeito ao papel do cérebro na relação com a espiritualidade. Livro que estaremos sorteando logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco durante o programa. O Tesouro e o Coração, romance de Ricardo Orestes Forney, publicado pela editora M. Utilize o 14 981 05 15 35. E a próxima questão. Eu nunca tinha visto uma pessoa falecer, mas quando assisti os últimos momentos do meu tio, estremeci. Se é assim que as pessoas morrem, elas devem sofrer muito para morrer. Sobre os últimos momentos de vida, devemos considerar o seguinte: uma coisa é morte do corpo, outra o desprendimento do espírito.
esses dois fenômenos não se dão precisamente no mesmo instante. Há situações em que a desencarnação tem início bem antes da morte do corpo, como, por exemplo, nos casos de doença prolongada. Mas pode acontecer o contrário, se o espírito insiste em não desencarnar. Nesses casos, é possível que o espírito permaneça precariamente ligado ao corpo, mesmo quando se deu a morte clínica. Mas a questão mais importante é esta: como era em vida a pessoa que está desencarnando? Que tipo de vida levava? Que tipo de relações tinha com a família ou com os estranhos? A condição moral da pessoa, portanto, é muito importante para a situação que vai se configurar no momento de seu desencarne. Mesmo assim, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, ao relatar o desencarne de Dimas, um homem bom, em certo momento, volta-se para o cadáver de Dimas para acompanhar os últimos instantes da vida biológica. E quando Dimas já está desencarnado no colo de sua mãe, também desencarnada, conversando com ela, seu corpo ainda está lutando para sobreviver, porque sobreviver é lei da natureza. A vantagem é que Dimas, como espírita, não estava preocupado com o corpo, pois se desligara definitiva e mentalmente dele, razão pela qual a luta do corpo para sobreviver nele não tinha nenhuma repercussão. Desse modo, caro ouvinte, nem sempre é possível saber da condição do espírito com base apenas nas reações tormentosas que o corpo apresenta nos momentos de agonia. E se você quiser mais detalhes sobre essa situação, leia com atenção o capítulo 15 de Obreiros da Vida Eterna, intitulado Aprendendo Sempre. Existem muitas coisas a que às vezes não damos oportunidade. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 27. E durante este mês de março, o Clube do Livro está entregando aos seus associados mais uma obra espírita recém-lançada. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para Luciane no 14988 130905 ou enviando e-mail para clubedomlivro@caminhosdedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro só faz entregas na cidade de Garça. E atenção que o brechó do Lar Meimei funciona toda sexta-feira a partir das 13 horas. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também as informações sobre o Clube do Livro,
os vídeos palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, Deus e nós. Seja qual for a sua religião, nunca deixe de confiar em Deus. Foi Jesus que trouxe Deus para dentro de nossa casa, chamando-o de Pai. Antes, Deus era um soberano que habitava as alturas ou os altares do templo. Jesus fez com que trouxéssemos Deus para bem perto de nós, quando ele proclamou: Pai nosso que estás nos céus. Ele simplesmente quis dizer que, sendo o amor a principal característica do céu, Deus está onde reina o amor. Portanto, não deixe de amar seus entes queridos e não deixe que eles não acreditem no amor. Quando quiseres orar, entrai em vosso quarto e, fechada a porta, ore para nosso Pai, e Ele vos atenderá. Sua casa é a casa de Deus, quando todos estão ligados por esse nobre sentimento. Seja qual seja o problema que vocês estão passando neste momento, acreditem que Deus está no comando de tudo e vai ajudá-los a encontrar o melhor caminho. Mas não basta amar os da casa. É preciso estender esse amor para toda a humanidade, seguindo os passos de Jesus, que nos lembrou que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e o Pai quer que seus filhos se amem. Passamos agora para o sorteio do livro que anunciamos entre os ouvintes que se comunicaram conosco durante o programa. O Tesouro e o Coração, romance de Ricardo Orestes Forni, publicado pela editora M. Bem, ouvintes, fizemos o sorteio e o livro que vai sair para a nossa ouvinte da cidade de Dracena, a nossa ouvinte Joana de Jesus Cardoso Zacarias. Parabéns, Joana, aproveite bem sua leitura e você aguarde em sua casa que nós vamos enviar o livro pelos correios. Prezado ouvinte, agradecemos sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na web rádio Meimei, vai ouvir em seguida o programa Perspectiva. Após Perspectiva, na web rádio, 5 minutos com você e história de uma mensagem. E ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você a saúde e a paz. E para nós encerrarmos, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir,
a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.